Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passando de Nível. Aqui 15 dias, firme e forte, trazendo conteúdo de games pra vocês. Perdoe um pouco a minha voz, deve estar falhando um pouco aí, mas eu tô me recuperando de uma gripe, mas estamos aí firme e forte, né? E comigo está ele, o Mr. Felipe Chaves. Fala, Léo! Estamos aqui, firmes e fortes. Você nem tanto, né? Fiquei sabendo agora que firme. Eu tô me sentindo até mal aqui de, poxa, o Léo tá gripado e ele que tá indo de host ainda. Pô, que dupla é essa que eu sou? Nem agora que eu pensei nisso, mas vamos lá. Sei que você aguenta. E hoje a gente vai falar de versões, né? É um tema meio esquisito, mas a gente vai trazer um pouquinho sobre o nosso ponto de vista sobre versões dos jogos aqui. Vocês já vão entender conforme for passando, principalmente você que é mais jovem, que acompanha a gente e não sabe muito sobre os games do passado. A gente vai falar bastante sobre versões e o que influenciou isso nos games atuais. Mas antes... Exatamente. Mas antes, né, @multiverso.dageek, né? Vamos seguir a gente aí. Tô trabalhando pra caramba aqui. Já, além do Passando de Nível, tem Chuck. E eu vou participar de mais uns 2 ou 3 degustando aí. Se você nos acompanha, você já deve imaginar qual que é. E trabalhando bastante aqui. Então, é muito podcast que tá saindo, é muita coisa. Segue a gente pra você não perder nada. A gente ainda vai correr atrás de alguns degustando que estão atrasados. Como vocês sabem, o Josimar já avisou, devido à tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, o Rodrigo tá ausente, então por isso que porque o Rodrigo é de lá, né? Então por isso que alguns degustando estão atrasados. Futuramente vai voltar aí, tranquilo, a gente não vai deixar de trazer nada para vocês. E eu recomendo que vocês sigam também lá o Resenha Pós-Crédito, porque o Rodrigo faz parte de uma ONG lá e tem o Pix para você fazer a doação que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então acessa lá o Resenha Pós-Créditos, o Pix está em toda parte faça sua doação aí, que é muito importante para ajudar as pessoas lá. Se você quiser seguir o meu trabalho aí, @nerdkit no YouTube, @nerdkit com 2 T's no Instagram. Quem quiser dar uma passadinha na lojinha lá, lojanerdkitclub.mercadoshops.com.br, onde tem jogo, tem coisa de RPG lá, então dá uma olhada, adquira o seu item que vai me deixar muito feliz. Adquira versões diferentes aí com o Léo. Exato, e pior que tem, viu? Aí, ó. Pior que tem. Mas é isso, e se você... O projeto do Felipe está parado um pouco, né, que é o Robô Contra o Tédio. Mas se você quiser seguir lá o Contra o Tédio, você tem 96 episódios de podcast para seguir, para você ouvir. Quando o Felipe voltar, né, terá o aviso, né, Felipe? Exatamente. Se quiser que eu volte, avisa lá, que aí quem sabe me incentiva. Isso aí. Pode comentar aqui, na postagem dele do Instagram do Multiverso. Vai encher o saco dele lá na @contra o tédio. E para motivar o homem aí a voltar a fazer os podcasts, até porque eu quero participar de um. Esse cara já se convida, né? E é isso, então vamos falar de versões dos games. Simbora! Versões, né? Vocês devem estar pensando assim, o cara vai falar de DLC, o cara vai falar de versão japonesa contra a versão americana. O que a gente vai trazer para vocês aqui é que existem várias versões do mesmo jogo, né? Diferente, a gente vai até chegar nesse ponto de que o mesmo game é diferente em alguns consoles, mas existiam versões diferentes no passado. Por que isso acontecia, né, Felipe? Porque os jogos eles ficavam muito difíceis de se acessar, porque foi um sucesso de vendas e tudo mais. E aí eles lançavam, isso a primeira vez que eu vi
foi a versão Greatest Hits do Play 1, que é aquela versão verde, assim, ó, para poder reaproveitar os jogos, né? Tanto os jogos que já estavam prontos, mas não foram comprados, quanto para imprimir novas versões e fazer a venda aí dos jogos, né? Para ter acesso a mais pessoas no passado. Acho que eu vi isso no Play 1, se eu não me engano. Primeira vez que eu tive contato foi no Play 1. Sim. O PlayStation ele seguiu com isso, né? Inicialmente teve esse Greatest Hits e depois eles continuaram fazendo, né? Acho que até no Play 4, pelo menos, eu lembro que eles tinham também ali os PlayStation Hits, né? Que eram também, só que de certo modo aí, me corrija se eu estiver errado, você vai saber isso mais do que eu, por causa até mesmo da veia de colecionador, mas eu acho que esses PlayStation Hits, eles não tinham diferença no conteúdo do jogo. Não então tem. Se você tinha, pelo menos assim, eu tenho o God of War no Play 4, e aí eu tenho o God of War 3 no PlayStation Hits, era exatamente o mesmo conteúdo, né? Não tinha diferença nenhuma. Nenhuma. É exatamente isso. Ele era um relançamento, vamos dizer assim. Sim. Né? Porque vendeu muito jogo, os caras não tem cópia dentro lá da contagem deles, e muitas pessoas procuraram o jogo e não tiveram acesso. Então, hoje tem o acesso digital, né? Então até diminuiu um pouco esse negócio de PlayStation Hits aí e tal. Mesmo assim, eles fizeram. Então, por exemplo, God of War 2018 foi um sucesso de venda. Um ano e pouco após o lançamento, já lançaram o PlayStation Hits dele. Sim. Né? Já lançaram, é o mesmo jogo exatamente. A única diferença é a faixa vermelha escrito PlayStation Hits. O resto é a mesma coisa. Então, o PlayStation faz isso muito com exclusivo, né? Grande Exato. parte dos exclusivos eles lançam, né, como PlayStation Hits. Então, por exemplo, Ratchet Clank tinha, Killzone tinha, Gran Turismo, alguns dos jogos assim tem, e até mesmo alguns dos jogos que eles faziam promoção. Então, volta e meia também, quando você pegava assim, uma grande oferta, quando você vai ver, era justamente os jogos que tinham selo, sabe? Que esse selo de PlayStation Hits também. E, cara, hoje em dia eles não fazem... hoje em dia eu não sei porque o PlayStation 5 não lançou ainda. Mas no PlayStation 4 eles lançaram, assim, eles, entre aspas, best-sellers, e lançaram. Tanto que Nioh e Nioh 2, que não são exclusivos... não, são exclusivos sim. Vamos tirar PC dessa equação, porque hoje em dia quase nada é 100% exclusivo mais, né? Vamos falar assim, ele é exclusivo de console. De console, né? Pro PlayStation. Exato, não foi pro outro console, agora que eu me toquei. Então é isso, eles pegam os exclusivos e fazem o PlayStation Hits, mas desde que o exclusivo tenha sido um sucesso de venda. Tem vários exclusivos aí que não pegaram aqui no ocidente, o pessoal vai lá, acessa, compra no digital. Acho que tem um RPG, eu não lembro o nome dele agora. Que não lançou não, só lançou a versão normal e é isso. No passado, principalmente na era Play 2 e Xbox clássico, existiram vários. Aí começou a palhaçada. E o auge... Na verdade, a gente pode ir até um pouco antes disso, viu, Léo? Eu acho que talvez se a gente for pensar lá na nossa amiga Capcom, a gente vai acabar falando dela um pouquinho aqui. Lá no Super Nintendo, a gente já tem versões de Street Fighter 2, sabe? E são versões que, de certo modo, é o mesmo jogo, só que com versões diferentes, né? E que também dava aquela grande confusão. Tipo assim, poxa, peraí, eu criança jogando, falando, mas eu joguei esse jogo e tinha mais personagem. Sabe, eu joguei esse jogo e dava pra você escolher o mesmo personagem, eu e você jogar com o Ryu. Só que nessa versão que eu tô aqui não dá. Então por quê? Então, até isso, né? Quando foi lançando aquelas versões diferentes ali de Street Fighter, já era meio que mostrando o que o futuro reservava pra gente quanto a isso. Sim, era o Street Fighter 2, o Street Fighter 2 Turbo, o Street Fighter 2 não sei o que lá. Eu acho que era a premissa da DLC aí, né? Sim. Eu acho. Que os caras não só da DLC, eu acho que a premissa da DLC e a premissa da atualização, né? Do patch de atualização. Exato. Porque é algo que, por exemplo, hoje quem ouve aqui e que é dessa geração de agora, a gente tem muito essa facilidade de jogar algo que às vezes tem patch day one, né? Já você acaba de instalar o jogo e já tem uma correção, né? Então, até mesmo o que é ouvido ali do público, então se, poxa, eu tô jogando aqui e tô jogando The Witcher 3, por exemplo, joguei no lançamento. Pouco tempo depois, eles melhoraram 100%
como você organizava o seu inventário do jogo. É o tipo de coisa que antigamente não era assim, né? Você não era ligado à internet o seu console. Então não tinha como atualizar. Aí muitas vezes eles faziam através de versões diferentes. Então, por exemplo, eu quero acrescentar os chefes para você jogar. Então você vai ter Balrog, você vai ter Vega, você vai ter Sagat e você vai ter Bison. Os 4. Isso ainda é do Street Fighter 2. Então vão lançar aqui um Street Fighter 2 Championship Edition. Um Street Fighter 2 Turbo Edition. Então era quase que meio patch, meio DLC, né? Eu lembro que tem uma versão de Street Fighter que ele é igual ao outro, mas eu não me lembro qual é qual ali agora. Mas o diferencial é que você habilitava o Akuma. Era só isso. O resto era exatamente o mesmo jogo. Tipo, uns tinham outros personagens diferentes, uma adição ali de 1 ou 2 personagens, se eu não me engano. E o outro era exatamente igual, só que você fazia o código do Akuma ou habilitava ele de algum jeito lá. Então tinha essas paradas aí, velho. Tem essa parte das versões, né? A gente viu os Street Fighters do Play 3, né? E do Xbox 360. Que é o Street Fighter 4, o Super e o Ultra, né? Já estavam trabalhando nessa ideia há muito tempo, executaram de novo e aí partiram para as DLCs. Mas a gente vai segurar um pouquinho esse assunto de DLC e patch, porque a gente vai fazer um episódio somente sobre isso. Então, sim, até mesmo porque vemos aí patches que são quase uma DLC, vemos DLCs ali que eram para ser que era só quase patches, ou então que era basicamente para estar no jogo original, né? Para estar na versão base do jogo. Então, isso rende um episódio completo. A gente pode até aprofundar isso depois. Aguardem que a gente tá preparando esse episódio para vocês também. Como eu falei, na era Play 2 ali começou, né? Então você tinha ali a versão normal, que é chamada de Black Label. Você tinha a Greatest Hits, né? Seguindo o padrão aí e já do Play 1, né? Inclusive o Xbox clássico também seguiu essa parte de Greatest Hits. E depois os caras lançaram o Platinum Hits, que era a capa prateada, né? No caso do Xbox era só o canto era o símbolo do jogo, o slogan do jogo, o nome e tal, com o quadrado branco, as laterais prateadas. O do PlayStation é diferente. O do PlayStation ele já vinha assim com a caixa um pouquinho mais prateada mesmo, né? A capa do jogo prateado assim e tal. Mas é aquele negócio, é exatamente o mesmo jogo, não mudava nada. Ele só tinha uma versão diferente de aparência. Não só da capa que eu falei, mas dos manuais que vinham junto também eram diferentes. Então, era de novo o relançamento do relançamento. Sim. E aí depois, né, Léo, também foi lançando cada vez mais, e isso aí tem alguns que são realmente bem legais. É aquelas edições meio que edição de colecionador, né, que eles lançam o jogo e aí vem algo a mais. Então, vamos supor, você compra uma versão de Halo que vem também um capacete do Master Chief, sabe? Então, dependendo, o jogo acabava sendo um pouco mais caro, né? Porque vinha com algo a mais ali, às vezes vinha um mapa, vinha algo a mais do jogo, mas o jogo é o mesmo. O que vinha a mais era de acessório, né? Era algo além ali, mais estético mesmo para sua coleção. Exato. Aí entra o colecionador, né, mano? Aí, tipo, é o que o cara prefere. Eu conheço colecionadores que só colecionam isso aí, né? E legal. Já partindo pro Play 3 até, seguindo esse padrão de versão, tem a versão favoritos, que é um selo dourado, exclusivo. Não existe essa versão favoritos em outro país. É aqui. Então a PlayStation Brasil, na época, lançou a mesma versão do jogo. O jogo é igual, versão favoritos. Hoje, os colecionadores brasileiros que coleciona Play 3 só vai primeiro neles, cara. Tanto que, tipo assim, se você for num evento de jogos, de venda de jogos, né, você vai ver prateleiras de Play 3 espalhados pela feira, mas você vai ver uma prateleirinha só de favoritos, cara. É impressionante, assim. E como eu disse, é o mesmo jogo, não é a versão completa, não é nada disso. É o mesmo jogo. Só que é um selo diferente, exclusivo,
nacional que a galera chega junto na coleção. E eles são bem mais caros do que o jogo. Que isso? É verdade. Tipo, por exemplo, eu tenho 2 Silent Hills aqui. Um já saiu. O Silent Hill HD Collection, sabe? Que vem com 2 e o 3. Black Label é R$100. 2 jogos, pá, tranquilo. A versão favoritos é 200. Gritante. Só por causa do selo, cara. Então ele atinge de vez, assim, na veia do colecionador mesmo. Sim. Não, agora você falando, eu lembrei também lá da época do Super Nintendo, né? Que também tinha isso. Vamos supor, eu tenho o Killing Stick original normal e eu tenho uma fita preta. Sabe? E aí que também a gente acabava vendo um pouco dessa questão de versões diferentes, que era só o visual, né? Mas o jogo em si é a mesma coisa. Sim, é igual. Até porque a gente não tinha entrado ainda de cabeça, né, na era das DLCs, né? A gente ainda tava com patches de atualização. Também não era muito aprofundada quando a gente fala de console, né? Porque o console tem atualização própria de console mesmo e tal. O patch era mais pra PC. Então, como tinha isso, os caras faziam essas versões aí, né? Então, assim, Sim. É o que eu tava falando, né? Ele afeta bastante o bolso de quem consome. Então, são versões que são muito específicas pra colecionador mesmo. Se você é jogador casual, assim, eu acho que é melhor você nem pensar nisso. Pega a versão mais barata mesmo. Mas também, né, Felipe? A gente já até comentou sobre isso aqui, mas a gente vai falar um pouco mais. Que são os mesmos jogos com versões diferentes em cada console. Exatamente. Então a gente falou disso recentemente até, né? Agora eu tô tentando lembrar qual episódio que foi. Mas acho que era crossover, quando a gente falou sobre crossover. Exato. Então a gente falou um pouco sobre essa questão das versões diferentes, quando o mesmo jogo ele tem algo de diferente. Lá atrás a gente tinha isso com Sega e Nintendo, quando existem muitos jogos que estavam tanto no Mega Drive quanto no Super Nintendo, e que tem diferenças ali. Só que ali eu acho que entrava um pouco além disso, porque ali podia ter uma diferença técnica também, sabe? Tinha uma diferença de hardware também entre os dois consoles. Quando a gente traz pra agora, o que a gente acaba lembrando muito é da série Soul Calibur. Gostavam bastante de mostrar fazer a versão diferente, justamente colocando um convidado diferente para cada console. Exato. É o mesmo jogo? Sim, é basicamente o mesmo jogo, mas ter um convidado surpresa te faz a vontade de querer jogar a outra versão, ou querer ter a outra versão, né? Que, no final das contas, gente, o que a gente tá falando aqui é que, na maioria desses casos de várias versões, o que eles querem é fazer você criar desejo, né? É fazer as pessoas quererem ter versões diferentes. Então, poxa, se você tem ali, igual no meu caso aqui, que tem um Xbox e tem um PlayStation e tem um Switch, tem os 3. Poxa, se eu sou muito fã de Soul Calibur, eu ia querer ver, sabe? Eu ia querer jogar com o personagem convidado de cada um, né? Se eu tivesse condição, obviamente. Então é uma estratégia de marketing. Total, né? Cara. Total estratégia de marketing. Eles tentaram fazer, eu não sei, eu não me lembro, cara, de outro jogo, eu não sei o Soul Calibur disso. Eu não sei se o Mortal Kombat teve uma coisa dessa, depois os caras atualizaram pro Complete Edition, e aí ficou padrão pros dois consoles. Tá, assim, eu tô chutando, não sei se foi Mortal Kombat, mas talvez tenha sido outro jogo. Que pro PlayStation 3 saiu os personagens tal, e não é o Soul Calibur, e pro Xbox 360 saiu os personagens tal. Só que teve aquele negócio, igual do Soul Calibur, pô, eu quero jogar com aquele personagem, eu quero jogar com aquele. Aí eles lançaram uma versão completa do jogo, padrão dos dois, que tem todos os personagens. Eu acho que foi o Mortal Kombat 9 que fez isso. Na época, se eu não me engano, tá? Então é isso mesmo. É tipo assim, vamos fazer versão diferente. Pegou. Aconteceu esse negócio aí dos caras quererem jogar no outro console, porque quer o personagem e tal. Não, vamos lançar outra versão. Aí todo mundo vai ficar feliz no console que tem. E a gente vai vender mais ainda. Então, verdade. É isso. É uma grande jogada mesmo. O cara que é viciado em videogame só vai. Só que eu também fico triste, né? Porque, por exemplo, eu sou um cara
que na época comprou Mortal Kombat 9. Eu comprei de PlayStation 3, na época, né? E aí eles falaram, vou lançar personagem novo, beleza. Era como se fosse uma DLC, mas você comprava dentro ali do jogo mesmo. Né? Mas não era caro não, era na época R$3, R$4. Então foi bem tranquilo. Só que daí saiu outros personagens no Xbox. Eu falei, pô, mano, não me sinto completo, sabe? Tipo, os caras têm outros personagens com finais diferentes. Eu, quero jogar. 8 meses, sei lá, 6, 8 meses. Depois os caras lançaram a versão completa. Baratinho. Hoje em dia, jogo de luta. Nós vamos acabar falando mais sobre isso na questão dos DLCs e tudo. Mas hoje em dia, jogo de luta é meio que isso, né? Assim, ou se você quer jogar muito, ok, compra antes. Se você pode esperar, espere. Porque vai lançar ainda uma versão, ou seja, uma versão completa, ou uma versão definitiva, algo do tipo que vai ter mais do que o conteúdo base. Então, vamos supor, você quer comprar um jogaço mesmo, Injustice 2, é um baita jogo. Quando eu comprei, eu tive que comprar a mais para ter tudo. Quem for comprar hoje já vai comprar a versão completa e com um bom preço. Então é isso. Infelizmente, para nós que somos fãs de jogos de luta, a gente está extremamente à mercê disso, né? Porque o jogo sempre vai lançar meio capado. Ele já lança tendo ali previsto personagens. Antes mesmo de lançar, já tem personagem encaminhado, já tem todo um cronograma ali. Tanto que eles já estão vendendo até mesmo já junto com o Season Pass, né? Que é, poxa, a primeira temporada de personagem você vai ter direito. E aí você vai comprar uma versão aí, sei lá, Aftermath, um desses nomes aí que Mortal Kombat costuma colocar. Mas então, além disso, a gente acabou falando muito aqui sobre... Primeiro que eu queria só relembrar de um caso super antigo de versões diferentes e que é puro marketing. Pokémon faz isso desde Red e Blue, lá atrás. Então, é o mesmo jogo. A diferença, basicamente, é que em alguns, eles são ali 151 monstrinhos, né, nessa primeira temporada. Eles colocam alguns pokémons exclusivos de um e outros pokémons exclusivos de outro. Que você só vai ter acesso a esses pokémons se você ou tiver os dois consoles ou você trocar com alguém que tem o outro. Então, isso aí já cria, assim... É uma pouca vergonha, né? Porque é uma jogada de marketing. Então, poxa, peraí. Tô assistindo um desenho. Eu adoro o Bellsprout. Então, eu quero ter um. Ah, não. A minha versão é o Red. E o Bellsprout só tem no Blue. Então, eu não tenho. E aí? Exatamente. Eu vou comprar outro? Ou eu vou convencer o meu amigo a comprar pra gente poder trocar? Então, isso sempre foi, desde lá de trás tinha e foi só aumentando cada vez mais. E a ideia é realmente tirar dinheiro do consumidor. Não, e pior, né, que você começa com o Pikachu, aí você não, se eu não me engano, o que não tem, eu não sei se é o Squirtle ou o Bulbasauro. Não sei qual dos três que não tem na versão Yellow. Então você tipo assim, você começa com o Pikachu, né? Que é a mesma história do anime e tal. E aí você vai... eu quero capturar os três iniciais, né? Um deles eu sei que não tem, mano, né? Porque... eu também não lembro. O Yellow, ele é uma mescla. Sim. Né? Porque ele foi o terceiro, daí os caras fizeram uma mistureba de Pokémon lá. Fizeram o jogo com um início diferente, mas o resto do jogo é a mesma coisa. Tem Pokémons que não tem lá e tal, aquela bagunça. Até que eles lançaram o Greenleaf. E aí o Greenleaf tem... Ele tem todos, mas ele já é Advanced, né? Sim. Mas lançaram 4 Pokémon pra você ter todos os Pokémon. Justamente porque pra você trocar através do cabo de Game Link, pra você então só nisso já são 2 jogos, 2 Game Boys e um cabo. Agora você pega isso daí e joga mundialmente. É isso. Eis a tática. Exatamente. E aí, né, Léo, assim, inicialmente a gente falou muito aqui sobre esses casos de versões, das versões que são iguais, só que isso acabou depois modernizando para uma outra coisa que a gente acaba se deparando hoje, que são versões
cada vez mais completas dos jogos. Então, hoje, basicamente, um jogo ele já lança com mais de uma versão para você comprar. Sendo que a diferença dessas versões varia. Não só a diferença, como até mesmo a nomenclatura. Então, sei lá, a Ubisoft chama de um jeito. Né? Fala muito sobre Deluxe, Gold... e etc. Aí já tem outras, a Capcom usa de uma outra forma. Então cada empresa faz de um jeito ali. Primeiro temos a Complete Edition, né, que normalmente eles fazem muito quando aquele jogo ali, ele meio que já se encerrou. Então tem muito, vamos supor, se você for comprar deixa eu dar um exemplo, sei lá, The Witcher 3, sabe, Complete Edition. Ele já vai vir com as DLCs. Então é quando, por exemplo, poxa, aqui a empresa ela já finalizou, né, não vai lançar mais nada para esse jogo, então eles já podem lançar ali uma versão final, que é a versão completa, e muitas vezes lança até mesmo em mídia física. Então, Horizon Zero Dawn teve sua versão completa, o próprio The Witcher também teve a sua versão completa, que já ia ali incluindo também as DLCs. Um problema é que, por exemplo, no caso desses dois jogos que eu citei, tanto do Horizon quanto do The Witcher, é que o arquivo de save é diferente da versão base. O formato do arquivo de save. Então, por exemplo, eu super fã de The Witcher. Se eu fosse comprar as duas DLCs, sairia mais caro do que eu comprar a versão completa, que lançou depois. Porém, se eu comprasse a versão completa, eu tinha que começar de novo. Porque o arquivo de save é outro, não seria aproveitado todo o progresso que eu já tive. Entendeu? Sim. É uma pouca vergonha. Não, e a gente caía, mano. Sim, não, isso acontece até hoje. Até hoje tem esse problema ainda. Mas assim, sobre... É foda, mano. Como a gente era besta, cara. E caía nessas coisas. A gente ainda cai ainda, porque a gente gosta de jogar e a gente sabe disso, mas vai indo, né? Assim, a gente até ia falar aqui sobre a versão de luxo, a versão Gold, a Ultimate Edition, a versão definitiva. Essas versões, elas são mais atuais, né? Onde cai a parte do patch da DLC, que a gente, né? Sim. Bom, ele tem a mesma premissa, né? De vender mais, igual o Felipe acabou de mencionar aqui. Mas a gente vai dar uma segurada, porque a gente vai falar dessas versões no nosso episódio de DLC e patch. Boa. Que vai ser a continuação desse podcast de versões aí, certo? Sim. A dica que eu dou vai adquirir um jogo novo, né? Falando principalmente de mídia digital, né? Porque isso é uma coisa muito forte dentro de mídia digital. Dá uma olhada o que tem em cada uma das versões. Porque muitas vezes pode ser que o que diferencia uma de outra seja algo que seja irrelevante para você. Então vamos supor, eu vou pegar um exemplo aqui que eu não sei nem se tem, Baldur's Gate. E aí eu vou pegar lá Baldur's Gate versão Deluxe. Quando eu vou ver a versão Deluxe, sei lá, tem uma armadura a mais, tem artwork, sabe, tem coisas do tipo que talvez para você não vai fazer tanta diferença no gameplay. Então a ideia é essa, sempre olhe, porque hoje em dia quase todo jogo já vem com umas 3 ou 4 versões, quando você vai adquirir através de mídia digital, né, nas lojas mesmo. E aí vale a pena olhar, olha o que tem de diferente, tá compensando, não tá compensando. Poxa, eu queria muito ter a trilha sonora desse jogo. Tem hora que vem, né, vem trilha sonora, vem artwork. Então, muitas vezes, a diferença que você vai pagar de uns R$100 a mais pode ser só na trilha sonora do jogo. Então, vale a pena sempre ver esse detalhe, sabe? De o que tem em cada uma dessas versões. Sim. E pra gente finalizar, bom é o cara que compra as versões de colecionador, né? Porque, olha, aqui no Brasil é inviável. Caríssimo, né? Nossa senhora. Até acho que um dos mais bonitinhos que eu já vi, assim, é o do South Park Stick of Truth. Que ele vem numa caixinha pequenininha. Vem o jogo, independente do console que você pegou. Eu acho que todos os consoles são a mesma coisa, tá? Não tenho certeza. Mas ele vem com o bonequinho do Cartman vestido de Gandalf e um mapinha da cidade. Só isso que vem.
Só isso daí, se você procurar na internet, ele custa em torno de uns 900. Nossa senhora. Eu tô falando de versões não lacradas, tá? 900, 850, por aí. Se você for procurar a versão lacrada, pra mais de 1.000, né? Isso se achar. Então, bom é o cara. Assim, são versões lindíssimas que vem com estatueta, steelbook. Sim, no steelbook é tão legal, né? Sim, inclusive na minha loja tem 2 steelbook, hein? Olha aí. Os caras, né, já faz a... tem 3, na verdade. E, nossa, vem aquela coisa linda, assim, estatueta, pá. Putz, um dos mais perfeitos que eu já vi do Joe e da Ellie, mano. Nossa, God of War também tem umas muito legais, sabe assim? Tem uma que é uma estátua do Atreus com o Kratos, que é muito legal. Tem uma que é o... Eu não sei se é o... Eu acho que é o Mjolnir, eu acho. Eu não sei, eu acho que não é nem o machado, não. Acho que é o martelo mesmo do Ragnarok. Não, tem muitos legais, viu? Nossa, aqui, a do Ezio, cara, eu acho que é a versão do Brotherhood, que vem com ele. Ele tá sentado assim na torre, sabe? Como se ele fosse fazer como se ele estivesse fazendo aquela visão de águia. Nossa, a do Ezio. Putz grila, velho. Mas é bom, né? Assim, só queria mencionar essas versões de colecionador. Se você é colecionador aí, agora se você não é, tiver curiosidade de procurar, é lindo, só que... Um absurdo de caro. É um rim, um carro, sei lá. Vai ter que fazer um negócio, vai ter que negociar bem aí. Bom, é isso então. Fechamos. Isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho do passado. Não percam o outro episódio dessa série, que a gente vai falar de DLC e patch, que a gente vai falar de jogos mais moderninhos. Exatamente. E é basicamente uma continuação desse daqui. Então, sim, vale a pena ficar de olho aí, liga as notificações, segue a gente para poder não perder esse episódio de DLC. Isso, até porque a gente não sabe quando a gente vai fazer. A gente só tá com a ideia marcada, a gente vai escolher o dia ainda. Então, tem muito assunto. Ativa aí as notificações do Spotify, do seu YouTube. Vai sair aí o segundo episódio dessa minissérie que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, Felipe, agradeço demais sua presença novamente. Eu que agradeço, melhoras e até o próximo episódio. Até, valeu!